Muito boa noite, pessoal. Esse é mais um Papo de Redação comigo, aqui no Grupo Folha, Lucas Luquezzi, para comandar mais essa atração que traz as principais notícias do dia, especialmente das últimas horas aqui no Grupo Folha. E você é o nosso convidado a participar conosco, enviando suas sugestões de matérias ou de entrevistas por 999715300. É o nosso contato direto com a redação aqui do Grupo Folha, para você também enviar suas sugestões para o nosso podcast, né, as suas críticas, reclamações sobre o que a gente fala aqui e os comentários, né, também a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui. Gente, hoje o cardápio de notícias está bem variado. Por exemplo, tem uma novidade a respeito do caso Surrão, tem também a definição sobre a comissão que vai analisar o impeachment do governador Antônio Denário, e também, gente, vamos falar aqui mais a respeito daquela situação que está acabando pressionando o governo Denário, que é a questão dos contratos de mais de 3 bilhões de reais para crédito de carbono firmados pelo então presidente da FEMAG, Licério Fernandes. Já já a gente tem novidades a respeito disso. A novidade é uma ação popular protocolada na Justiça pelo presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio. Já já a gente fala detalhes a respeito dessa petição que foi colocada na Justiça. E por falar em Justiça, temos também o recurso que foi apresentado pelo deputado federal Nicolete contra a decisão que favoreceu, em primeira instância, a deputada estadual Catarina Guerra como candidata única do União Brasil à Prefeitura de Boa Vista. Fiquem ligados aí, porque também vamos falar do calor intenso aqui no estado de Roraima. Tá vindo uma onda de calor que evidentemente que preocupa a gente e que alguns municípios de Roraima já vão registrar aí 42 graus de temperatura. Tem esses detalhes e também tem um pouco da análise desse período seco que está para se intensificar aqui no estado de Roraima. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação. Deixo dar as boas-vindas também à minha chefe, Dina Vieira. Seja muito bem-vinda, Dina. Obrigada, Lucas. Um abraço aí para todo mundo que está sintonizado aí na Folha FM 100.3. Muito bem, Dina. Vamos falar um assunto que a gente está mais a par, né? Que é a questão do caso Surrão. Por exemplo, a gente tem aqui uma decisão da Justiça que determinou a inclusão do principal suspeito, né, de ter atirado, matado o casal de agricultores, Jânio Bonfim e Flávia Guilarducci, né, lá na vicinal do Surrão, no município de Cantá. Esse rapaz ainda está foragido e você tem novidades a respeito disso. Isso. Na semana passada, a gente noticiou que o Ministério Público havia pedido, né, a inclusão aí do Caio na lista de difusão vermelha da Interpol, né? E no dia 30, a Justiça determinou essa inclusão, né? Atendendo esse pedido aí do Ministério Público, foi enviado para a Polícia Federal, né? Então, agora, para que seja incluído aí o nome dele, tendo em vista que ele está foragido, né? Desde o início aí das investigações relacionadas a esse caso, o Caio nunca se apresentou, né? Ele fugiu logo em seguida, e então ele segue foragido e a polícia tomando essas medidas porque se tem algumas informações de que ele estaria em alguns países aqui vizinhos, então aí essa medida adotada é para que seja mais fácil aí localizar e trazer, né? Efetuar essa prisão e trazer ele para Roraima. Né, esse caso, eles já foram tornados, ele assim como mais 3 se tornaram réus aí, por né, conta desse crime, né? Por conta desse crime, né? Ele, o Elton John, né, que é capitão, né, da Polícia Militar, e além deles o Genivaldo e o Johnny, né? Eles 4 aí foram só que o Genivaldo e o Johnny, eles estão cumprindo medidas cautelares, né? Estão em liberdade, né? Estão em liberdade, enquanto que o Elton John é o único que está preso, né? O Elton John, na época ele atuava como segurança do governador Antônio Denário, né? No âmbito profissional ali, né? Do palácio. Na equipe de segurança do Na governador. equipe de segurança do governador, então, desde então ele está preso, né? Alguns dias depois aí ele foi preso, foi determinada a prisão dele, ele segue preso enquanto o Caio, né? Segundo o Elton John, o Caio seria quem apertou o gatilho, né? A gente chegou a noticiar aí o depoimento
né, do Caio. A arma utilizada no crime foi encontrada na casa do Elton. Do Elton, quer dizer, né, na verdade. No depoimento do Elton. No depoimento do Elton, isso. Sim. O Elton, em seu depoimento, disse que o Caio foi quem apertou o gatilho, né, e que a arma encontrada na casa dele, que inclusive ele entregou em um desses depoimentos, ele disse onde estava, seria a arma do Caio que ele guardou, né, em casa. E, inclusive, uma perícia já confirmou que realmente esta arma foi foi dessa arma que saíram os tiros que mataram aí o casal. Ok, vamos acompanhar, né? O capitão Elton John, inclusive, já fez até alguns pedidos para a revogação da sua prisão, até porque ele está colaborando, ele tem argumentado com isso, né, Dina? Isso, a justiça tem negado, né, esse relaxamento de prisão dele, então, enquanto isso, ele vai seguindo, né, preso, enquanto o Caio está foragido. Né? Tá certo, é uma decisão que considera um pouco aí o contexto que o Ministério Público emitiu em seu parecer de que o Caio estaria foragido e teria fugido para a Venezuela ou para a Guiana, alguns países vizinhos, né? A informação, os relatos que se tem na investigação são esses até o momento. E aí, uma vez incluído esse nome do Caio na lista da Interpol, né? Se ele quiser pegar um avião, se ele quiser se identificar em algum momento, né? Ele vai detectar, o sistema vai detectar de que ele tem que ser preso, né? E a situação vai ficando cada dia mais complicada aí para o Caio, que ainda não se apresentou à justiça, à polícia, para falar a respeito desse caso. Dina, muito obrigado pela participação aqui e até uma próxima, né? Quem sabe com novidades a respeito disso. Obrigada, até a próxima. Muito bem, gente, vamos falar um pouco de política, né? As temperaturas aqui, não só aqui do estado de Roraima, elas estão se elevando, mas também a elevação da temperatura na política. E quem está aqui para concordar comigo é a Paola Carvalho. Seja muito bem-vinda, Paola, ao nosso podcast. Estreia aqui no nosso estúdio, né? Para falar um pouco de política. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos os ouvintes no Papo de Redação. Prazer estar aqui de novo. Muito bem. Paola, vamos falar um pouco aí sobre as últimas definições a respeito da comissão de impeachment que vai analisar da comissão da Assembleia Legislativa de Roraima que vai analisar esse pedido de impeachment contra o governador Antônio Denário por crimes de responsabilidade, né? Foi uma denúncia que foi apresentada aí por rivais do governador nas últimas eleições, e você tem uns detalhes a respeito dessas últimas definições, quais são os deputados que vão compor essa comissão. Verdade. Essa comissão, ela já está sendo esperada, né, a criação dessa comissão, a instalação oficial dessa comissão, desde junho, que foi quando foi apresentada essa denúncia, né, por parte de pessoas, né? No caso, o Hudson Leite, né? O Fábio Almeida e o Juraci Escurinho, né? Que apresentaram essa denúncia, né? Com relação a possíveis crimes de irresponsabilidade do governador Antônio Denário. E agora, finalmente, a comissão foi instalada, teve algumas dificuldades ali para a escolha dos nomes, foi formalizada o nome dos 10 parlamentares. E aí, na manhã de hoje, a reunião que formalizou quem vai ser o presidente, né, da comissão, quem vai ser o vice-presidente e quem vai ser o relator. Sim. Os escolhidos foram o deputado Armando Neto como presidente do PL, o deputado Renato Silva do Podemos como vice-presidente e o Neto Loureiro do PMB como relator. A comissão, eles tiveram que se reunir, todos os membros, né? Ela foi conduzida pela deputada Aurelina Medeiros, que é a parlamentar mais idosa, né, nessa legislatura. E para a presidência teve 2 candidatos, que foi o deputado Coronel Chagas e o Armando Neto. O deputado Armando foi o mais votado, recebeu 6 votos a 4 votos. Exatamente. O deputado Renato Silva se candidatou solitário a vice-presidente da comissão e foi eleito. E em seguida foi o Neto Loureiro e a Aurelina Medeiros para concorrer à vaga de relator, e o Neto foi a unanimidade. Eu diria que é a vaga mais importante dessa comissão, né? E aí agora, a partir dessa reunião, né, que foi hoje, o governador tem agora 10 sessões ordinárias para apresentar a defesa dele. Então, os parlamentares vão poder analisar as denúncias, né, mais profundamente, né, vão fazer diligências, podem fazer reuniões, podem convocar testemunhas, podem escutar as pessoas, e o governador tem esse prazo agora de 10 sessões ordinárias também para apresentar a sua defesa. Muito bem, e a gente vai aqui, eu vou trazer aqui, Paola, um pouco do perfil do Armando Neto, né, que é o presidente, embora não seja, porque o presidente ele tem essa função de coordenar os trabalhos, né? Mas a função principal vai ser do Neto Loureiro, sim. Né? Mas eu tenho um perfil aqui que a gente traçou
do Armando Neto, né, como presidente da comissão do impeachment. O Armando Neto, ele foi eleito em 2022 o deputado estadual menos votado de Roraima, com 3.046 votos. Ele é do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e foi eleito na oposição à reeleição de Denário no pleito passado. Ele se chama Armando do Carmo Araújo, nasceu em Boa Vista no dia 27 de abril de 82, é pai de 2 filhos e sempre estudou em escola pública, filho de pai produtor rural e mãe funcionária pública, se formou como professor na capital de Roraima em 2001. Enquanto ainda estudava, Armando atuava como vendedor de consórcio para se sustentar. Em 2007, foi aprovado em concurso público para ser professor na zona rural de Alto Alegre. Sua primeira experiência em um cargo político foi em Bonfim, após ter sido eleito vereador em 2008. No ano seguinte, após o Tribunal Superior Eleitoral indeferir a candidatura do prefeito eleito Paulo Tiririca, lá em Bonfim, devido à desaprovação de suas contas de 99 e 2000, quando geriu a cidade, Armando Neto foi eleito vice-prefeito na chapa de Domingos Santana. Com o afastamento do prefeito de Bonfim por suspeita de improbidade administrativa, lá em idos de 2011 e 2012, o Armando Neto acabou assumindo Bonfim por 90 dias. E aí, em 2013, ele assumiu a Secretaria Estadual da Pesca, ou seja, já foi secretário estadual, né, do governo do estado, que na época era o governador Anchieta Júnior. Em 2016, o Armando Neto concorreu para prefeito de Bonfim. Ele perdeu a eleição para o Jonas Chagas por uma diferença de 126 votos. Pouquíssimo. Pouquíssimo, né, Paula? Mas que faz muita diferença no município, né? Como Bonfim, um município menorzinho. E um ano depois, Paula, ele se tornou coordenador federal da Fundação Nacional do Índio, aqui em Roraima. Também foi coordenador federal de saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena, de Ceileste. E foi na FUNAI, inclusive, que a gente tem uma informação que a gente divulgou nesse ano, que ele, após supostamente atestar a frequência de um servidor fantasma, que teria faltado ao trabalho para cursar medicina em tempo integral na UFRR, que ele virou réu na Justiça Federal por conta dessa situação aí. E ele disse para a gente também que que vai provar a sua inocência. E um outro fato interessante também é que o Armando Neto ele é irmão do empresário Kelso Bonfim, acusado de agredir a namorada. E o Kelso está, inclusive, disputando a prefeitura de Bonfim nesse momento, né? E tem o apoio do irmão à prefeitura de Bonfim nas eleições de 2024. Um pouco do perfil positivo e um pouco do perfil negativo, né? Para ser imparcial, né? Certo. Paola? Ele tem um certo desafio aí pela frente, né? Porque tem muita gente esperando pelo andamento dessa comissão, né? Por conta dos conteúdos das denúncias, né? Que foram apresentadas pelos... só recapitulando aqui, né? Por favor. Você falou... essas denúncias foram apresentadas pelo Hudson Leite, que é do Partido Verde, Sim. né? O Fábio Almeida e o Juraci Escurinho. E nessas denúncias, né? Eles apresentaram algumas acusações, né? Nesses... Um resumo das acusações, porque né? 41 páginas várias de coisas, muitas... né? Entre elas, supostos desvios de recursos, né? Supostas transferências voluntárias de recursos públicos nas eleições de 2022, né? Nepotismo, nomeações temporárias, supostas nomeações de parentes familiares para cargos de alto escalão e o uso de programas sociais para fins eleitorais. Então, né, é uma questão das eleições passadas, né? Então, que está sendo avaliado, vai ser avaliado pela comissão especial agora na Assembleia. Com certeza, vai ter muito trabalho, né? E o próprio Soldado Sampaio, o presidente da Assembleia, que não está nessa comissão, mas que ele foi o responsável por receber essa denúncia, né, que começou a tramitar, então, essa denúncia, né, ele falou que... Aqui no podcast ele falou isso, né, que decidiu receber, das 7 denúncias de impeachment que ele recebeu, essa foi a mais grave que ele recebeu e ele decidiu colocar para frente, né? Sem contar, né, gente, que também tem um contexto político, né? A nossa análise que a gente faz é que as coisas começaram a andar porque ele rompeu com o governador. E estamos em ano eleitoral também, né? Tem não podemos deixar de... toda essa questão também. Mas é a análise que a gente faz, gente. E por falar no Sampaio, Paula, o Sampaio continua em rota de colisão com o governo Denário, né? Além dessa questão do impeachment, tem agora essa questão da venda de créditos de carbono, um contrato assim que eu particularmente demorei a acreditar. Contratos de 3 bilhões de reais foram firmados pelo então presidente da FEMAR, Glicério Fernandes,
E agora o Sampaio fez uma ação na justiça, uma ação popular na justiça para questionar isso, né? Certo. O presidente da casa ele já tinha afirmado que ele ia fazer isso mesmo e cumpriu, né, o que prometeu. Nessa segunda-feira ele acionou a justiça, né, apresentou na justiça uma ação popular para anular esses 2 contratos que foram firmados de forma irregular, supostamente irregular, pela Fundação, né, Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é a FEMAR, com uma empresa de serviços ambientais, no valor, né, que totalizam 3,2 bilhões. É um montante, uma quantia muito alta, né? Sim. E o presidente da casa, a Folha, né, no final do mês de agosto, a gente compartilhou essas informações, né, essa denúncia, repercutiu bastante, né, o presidente da casa levou à tribuna, falou que ia fiscalizar, né, que ia acionar os órgãos de fiscalização, inclusive ele entregou um documento pedindo ao Tribunal de Contas do Estado, né, foi recebido pelo conselheiro Bismarck Azevedo, e pedindo auditoria, né, nos contratos, e ele falou que, paralelamente a isso, ele ia fazer outras 2 ações. Uma delas é fazer essa ação, entregar essa ação na justiça, destacando nessas possíveis irregularidades, e a outra, amanhã, né, na terça-feira, na próxima sessão da Assembleia Legislativa, ele deve apresentar também um decreto legislativo pedindo para suspender, né, esses documentos, esses processos, né, esses contratos da FEMAR com essa empresa. Então, aí você já tem uma novidade, né, que a gente não tinha abordado até o momento, é de que o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima vai apresentar nessa terça-feira um projeto de decreto legislativo para poder suspender de uma vez esses contratos de 3 bilhões de reais. Realmente é um volume assustador, astronômico para a realidade de Roraima. Se você for comparar com o orçamento do Estado, é quase a metade do orçamento do Estado, que tem mais ou menos 8 bilhões de reais todos os anos. E vamos acompanhar, né? Porque vai ter muito pano para manga aí, uma rota de colisão assim que ele entrou com o governador de uma forma tão intensa. Assim, o presidente da casa, ele prestou entrevista ontem, no domingo, na Agenda da Semana, né? Que é o programa que é apresentado pelo economista Getúlio Cruz, aqui na Rádio Folha, FM 100.3. E o presidente da casa, ele destacou, né? Que ele não é uma tentativa de confronto com com o governador Antônio Denário, mas é uma tentativa de valorização do povo, de defesa da população de Roraima. E ele destacou também outras possíveis irregularidades com relação à venda de crédito de carbono, que é uma coisa que realmente é uma moeda que está no mercado. As empresas estão procurando mesmo para elas estarem adequadas, né, ecologicamente falando. Então, outros estados da Amazônia estão fazendo essa comercialização, só que eles estão fazendo por eles mesmos, né? O governo do Pará vai apresentar, parece, na COP esse ano, como que está sendo feita essa comercialização. E tem o estado do Acre também, se eu não me engano. E ele defendeu que essa comercialização deveria ter sido feita pelo próprio governo do estado, porque não pelo governador, porque governos passam, né? Governadores passam, mas pelo governo do estado, para ser um recurso que fica no Estado e que pode ser aplicado no Estado, que pode ser, de alguma forma, ser utilizado para investimento na população ribeirinha, que mora no Baixo Rio Branco. E a gente terceirizando, né, na avaliação dele, passando esses contratos para uma empresa privada, né, e que vai lucrar muito com isso, né? Que é de fora, isso poderia prejudicar a população, né, do Estado. E pelo menos ele defendeu essa informação no Agenda da Semana. Pois é, muito bom, bom relatar, contextualizar essa questão, né? Eu acredito que é um pouco tarde, né? Porque é um contrato que foi firmado lá antes de julho, né? Se eu não me engano. E aí tem toda essa questão do contexto político, né? Mas a gente está de olho. O que a gente defende é que os representantes do povo, de modo geral, independente da situação, que eles possam fazer valer o direito do povo, né, Paula? É isso aí, a gente vai acompanhar essa questão. Muito obrigado, Paola. Até uma próxima aqui. Eu que agradeço. Muito bem, gente. Ainda vamos continuar falando de política, porque o negócio aqui é treta. Na verdade, a gente está acompanhando todas as tretas possíveis que está rolando na política local, né? E uma delas é essa treta entre Nicolete e Catarina. Gente, com todo respeito, né? Vamos tentar usar aqui a palavra da moda, né? Para a gente definir um pouco dessa briga. Porque, veja bem, gente, a novidade é o recurso que o deputado federal Nicolete apresentou à Justiça Eleitoral, especialmente a primeira zona eleitoral, que ainda vai analisar esse recurso
contra a decisão que determinou aí a candidatura única da deputada estadual Catarina Guerra à Prefeitura de Boa Vista pela União Brasil, né? E um dos principais argumentos usados aí pelo parlamentar contra essa decisão foi o de que, ao se defender contra uma ação de impugnação apresentada pelo deputado, a Catarina anexou uma ata da reunião realizada pela Comissão Executiva Nacional do União Brasil em 29 de julho de 2024, a mesma que definiu que o nome de Catarina Guerra seria viável a representar o partido no pleito deste ano, e que, segundo Nicoletti, esse documento, essa ata, ela teria sido criada em 8 de agosto e nunca foi enviada ao Diretório Municipal de Boa Vista. Ele está questionando a legalidade dessa ata, né, apontando aí que ela teria sido criada muito depois, né, da reunião que definiu aí a Catarina Guerra como um nome viável, que estava se opondo aí ao nome de Nicoletti, né, como candidato do União Brasil em Boa Vista, né, uma reunião que foi feita pela Executiva Nacional. E segundo Nicoletti, prova disso é que em nenhuma das manifestações anteriores a Catarina apresentou essa ata. Ele pontuou isso no recurso, né, e alegou que o juiz do caso, o Breno Jorge Portela Silva Coutinho, não analisou esse ponto ao publicar a decisão favorável a Catarina, né? O Nicoletti falou também que essa ata só apareceu quando da juntada da defesa da Catarina na presente ação de impugnação protocolada no dia 21 de agosto, com alguns elementos que, segundo ele, causam estranheza. Ele ressaltou, por exemplo, a data das assinaturas de 2 dirigentes nacionais do União Brasil que participaram daquela reunião de 29 de julho, que é o presidente Antônio de Rueda e o senador Davi Alcolumbre, porque as assinaturas elas estavam datadas do dia 8 de agosto e não do dia 29 de agosto. E ele questiona, né, essa questão dessa ata que, de certa forma, a Catarina tentou apresentar para poder se favorecer, nesse caso, na justiça. E ainda no recurso, o deputado reiterou que a convenção municipal que o confirmou como candidato do partido foi ilegal e que a decisão da Executiva Nacional favorável a Catarina é ilegal, ao dizer que ela apenas manifesta sua posição sobre os nomes colocados à avaliação. Ela, no caso, a Executiva Nacional. O Nicoletti também voltou a endossar o parecer do Ministério Público favorável à sua candidatura e que a decisão da Executiva Nacional que determinou sua substituição pela candidatura de Catarina foi arbitrária e ilegítima, porque, além de ser fora do prazo de convenções, interferiu na autonomia do Diretório Municipal. Para o Nicoletti, a decisão judicial de primeira instância vai de encontro à legislação eleitoral vigente e às normas internas do partido. Essas foram algumas argumentações que o Nicoletti usou para tentar desconstruir a decisão de primeira instância que favoreceu a Catarina Guerra. Até então, uma decisão de primeira instância, ela é a candidata única do União Brasil à Prefeitura de Boa Vista. Vamos acompanhar, porque eu acredito que não vai parar por aí não, hein? Vamos acompanhar. Então, enquanto a temperatura da política ferve, a temperatura aqui no estado de Roraima, de fato, literalmente está fervendo com esse calor, né, Adriele Lima? Seja muito bem-vindo ao nosso papo de redação. Quero saber de você quais são os municípios de Roraima que podem registrar 42 graus durante essa onda de calor aqui em setembro. Fala pra gente. Oi, Lucas. Oi a todo mundo que acompanha o papo de redação dessa segunda. Pois é, né? A gente recebeu logo de manhã cedo esse alerta aí do Instituto Nacional de Meteorologia falando sobre essa onda de calor que vai afetar aí todo o Brasil, principalmente as regiões do Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Sim. Aqui em Roraima, o tempo ele vai ser mais seco no Centro-Sul da região Norte, né? O tempo será mais seco aqui no centro-sul da região norte, com aumento de temperaturas intenso e calor intenso. Já em Roraima, a umidade, haverá mais umidade, resultando em um clima mais abafado. Aquele que a gente já está um pouco mais acostumado, né? Também são previstos aí para o estado precipitações entre 30 a 50 milímetros, que são abaixo da média histórica. Os municípios ao sul de Roraima serão os mais afetados por essa onda de calor.
pela onda de calor. Para os próximos 15 dias, aí a previsão, segundo o Climatempo, é de uma temperatura que pode chegar a 42 graus. Em Rorainópolis, Caroebe, São São João da Baliza e São Luís. Eita, que hoje eu tô trocando tudo. Não, tranquilo. Né? Segundo o Climatempo, aí também prevê que o ponto máximo... provavelmente. O ponto máximo da onda de calor será nessa segunda-feira, com o início da terceira semana do mês, entre os dias 8 e 16 de setembro. Né? E o período, os municípios irão registrar aí 20% de chance de chuva. Em alguns dias haverá pancada, mas não choverá na maior parte do mês. Acho que até uma relação também com o que a gente já conversando com o meteorologista da FEMAR, né, da Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui de Roraima. Ele explicou um pouquinho sobre essa situação de que a previsão é de que o nosso período seco ele chegue um pouquinho antes. Sim. O período seco em Roraima ele inicia em outubro e vai até março do ano seguinte, mas as previsões aí indicam que já em setembro a gente já sinta esse calor, esse tempo seco, né, essa estiagem aqui no estado, e é isso mesmo que a gente já está se preparando, né? Segundo o Ramon explicou aí, esse período seco ele não vai ser tão severo quanto o ano passado, porque ano passado foi muito severo, mas ele será intenso e desafiador. Mas eu acho que já é uma boa notícia. Sim, exatamente. Ele fazendo uma comparação, ele pode explicar que a gente pode perceber isso na questão do nível dos rios, que no nível do Rio Branco, que ano passado, em agosto, ele já estava muito abaixo, ele já estava em 1 metro, e nesse ano a gente terminou agosto aí em 2,70 metros, mais ou menos. Então, será um período seco intenso e desafiador, como ele disse, mas não tão severo quanto o ano passado. A gente também pode voltar a registrar focos de queimadas muito alto, porque em agosto a gente tem uma média aí de mais ou menos 17 focos. Esse ano já foram registrados 40 no mês de agosto. Então, é previsão de que os focos de incêndio aumentem durante esse período seco, mas se a gente tomar todas as medidas antes, né, para prevenir, a gente vai conseguir controlar essa estiagem aí, que pode ser uma das piores que a gente já está prevendo. Com certeza. E se tiver foco de incêndio provocado criminosamente, pode mandar para cá, 999715300, que a gente vai ter o maior prazer de denunciar. Gente, isso não pode acontecer, isso não pode ter um período seco que o pessoal quer queimar, André. Como é que pode? Então, Lucas, a gente não entende direito, né? Mas... o pessoal gosta de sofrer, não é possível, Sim, exatamente. A gente já viu aí o Brasil inteiro sofrendo, a gente sofreu o início do ano com esse calor intenso, com as queimadas, com a fumaça. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado possível para não causar incêndio, gente. Nada de queimar lixo, hein? Nada de queimar palha aí no quintal de casa, porque todo cuidado é pouco. Com certeza. E vamos cobrar também das autoridades, de modo geral, medidas mais enérgicas para poder fiscalizar essa questão, né? E porque o papel das autoridades ele é muito importante, né? Porque vai se tornar mais presente na vida das pessoas, e o que a gente puder fazer aqui para denunciar criminosos e orientar a população, a gente vai fazer, né? Não dá realmente para a gente... Poxa, a gente quer ter um período seco, né? A gente quer pegar uma praia, um igarapé, uma cachoeira. Você não gosta de uma cachoeira assim? Sim, Lucas, exatamente. Sem ter que respirar e inalar fumaça. Exatamente. Ninguém merece, né? Ninguém merece. Adriele, muito obrigado pela participação. Vamos acompanhar esse período seco e a gente espera que seja menos intenso, porque ano passado foi muito difícil. Não tinha nem onde a gente tomar banho, né, no Rio. Não, mas sim, tinha uma gotinha d'água. Vamos esperar que venha trazer notícias boas, mesmo que seja um período seco. Obrigado, Adriele, até uma próxima. Até a próxima. Então assim a gente encerra o nosso papo de redação desta segunda-feira, hoje, dia 2 de setembro, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu sou o Lucas Luquezzi e agradeço demais a sua companhia mais uma vez. Tem o nosso zap da redação para você enviar suas sugestões de matérias, de entrevistas, denúncias, reclamações, comentários, 999715300. Tem as nossas redes sociais, a Folha BV está no Instagram, no Facebook, eu ia falar X, né? Mas o X está suspenso, né? Tem também no YouTube, né, gente? Então, siga a gente lá. Tem também a Rádio Folha BV no Instagram. Tem também Folha FM no YouTube e no Facebook. E a minha rede social pessoal, @LucasLuquezzi, LuckEZE, para você
acompanhar os bastidores aqui do nosso podcast Papo de Redação. Esse podcast que de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, traz as notícias para você. Muito obrigado, minha gente. Deus abençoe vocês e a gente volta amanhã, se Ele permitir.